Tum. Só deixa eu ver aqui. Olá, combinado, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Leal, sou apresentador da Come Mais Amado do Brasil, o teu podcast. Muito obrigado, 150 mil inscritos em todas as nossas plataformas digitais, aos nossos apoiadores, colaboradores também, que a gente vai falar ao longo deste episódio. O episódio 49, A Promessa. Então dê as boas-vindas, nada mais, nada menos que Luiz Felipe, da Rádio Golfinho. Seja bem-vindo. Bom dia, Everton, bom dia a todos que nos acompanham, uma alegria participar contigo aqui, a estreia, né, do novo estúdio, e uma satisfação enorme participar mais uma vez do Combicast. Isso aí, o Luiz Felipe, se tu quiseres acompanhar ali na Rádio Golfinho também, te inscrever ali para não perder nada. Quando ele entrar ao vivo ali, ou todas as notícias do Imbé, Rio Grande do Sul e até do Brasil, ele publica lá nas redes sociais, tem como acompanhar em tempo real ali todas as notícias. E a gente sempre fala em notícia, mas também com verdade, né, Luiz? Com certeza, com certeza. É assim, tipo, com propriedade, verdade, porque às vezes os fake news tá por aí, né? O que mais tem, né? A gente que tem um compromisso com a informação correta, né? E também, afinal de contas, são 23 anos de rádio, né? Então a gente tem um compromisso de trazer informação exatamente como os fatos aconteceram. E a gente tem acompanhado muita fake news, realmente, notícia distorcida. Então é o papel da boa imprensa, né? Trazer a informação correta e combater isso, né? Faz também para ti que não conhece, está chegando, que é morador novo, aqui do Imbé, faz a transmissão também da Câmara de Vereadores, né? Exatamente, a gente transmite a sessão da Câmara, inclusive hoje, segunda-feira, tem a partir das 6h30, transmissão na sintonia da rádio 98,7, também no site da emissora, golfinhofm.com.br. Isso aí, viu, senhoras e senhores? Acho massa. Eu sou fãzaço de rádio, vocês não têm noção. Ver o Luiz Felipe falar assim, nossa, parece um ídolo assim do cara, né? Falando, né? Inclusive, Everton, tu tem que participar de novo lá. É verdade, é verdade. Programa, né? Nosso programa todos os dias, do 12h05 até a 1h. A gente transmite pela sintonia no site, também no Facebook, com transmissão de som e imagem. E o Everton foi nosso entrevistado já, demos boas risadas lá no nosso bate-papo da cidade. Estava comentando, né? Como é que foi a primeira vez? Meu Deus do céu. Ainda estamos em construção, né? O meu amigo falou, cara, calma, não fala que tá ruim, fala que tá em construção, que fica mais bonito. Exatamente, é uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. Quero falar para vocês porque a promessa desse título desse podcast, do episódio 49, porque ele falou ao vivo, tá lá no YouTube, se tu quiser assistir toda a história que deu tempo para contar, né, porque foi mais curtinho, né? Sim. Do Luiz Felipe lá, deu umas trancadas nas edições lá, mas tá tudo completinho lá, a história dele, como que ele entrou na rádio, como foi o início da rádio, foi muito bacana, muito legal. Tem história aquela rádio, contribuiu muito para a cidade, né? Isso aí. Mas eu falo assim que eu sou apaixonado por rádio, o mundo da tecnologia, mas a comunicação para mim é uma coisa muito bacana. E ele falou, ó, quando tu mudar de estúdio e evoluir, eu quero ser o primeiro entrevistado, tá aí a promessa, paga aí, ó. Ó, se o Everton fizer alguma promessa para vocês aí que estão assistindo, vocês podem confiar que ele vai cumprir, porque a gente bateu esse papo lá faz quanto tempo, Everton? Foi em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. E aí, na ocasião, a gente conversava e o Everton trazia os planos dele, né? De melhorar e ter um estúdio com mais estrutura, mais amplo, que é justamente o local onde nós estamos. E aí eu disse, olha, eu faço questão de estar lá no primeiro programa para estrear esse estúdio. É verdade. E aqui estamos. E aqui estamos, dois bons de palavra, né? Isso aí. O que eu acho interessante, assim, é que tu também falou assim, eu vou estruturar melhor, preciso botar mais câmera, posicionar o áudio, a transmissão. E eu tô vendo uma evolução da rádio que cada conquista de um amigo nosso, de uma pessoa que a gente admira, é uma conquista da gente, isso sabe? Aí, isso aí. Eu sou assim, tipo, a pessoa hoje em dia a gente vê as pessoas assim, cara, o cara tá conseguindo uma coisa, daí o outro fica assim, eu não sei como é que ele conseguiu isso. Mas as pessoas têm que mudar a mentalidade e também pensar assim que, cara, se um amigo teu, um conhecido, um ídolo teu
tá conquistando uma coisa, é parte da tua conquista também, né? Com certeza. E tu sabe, quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouquinho antes do Everton, eu cheguei mais cedo. O Everton chegou no horário certinho, mas aqui eu cheguei mais cedo. E aí eu conversava com a Pamela, né? E a Pamela me mostrava o local aqui. E enquanto eu conversava com ela, eu ficava me lembrando do início da rádio. E eu falei isso lá na outra entrevista que nós fizemos, porque tudo é uma evolução. E tu falou uma verdade. Quando uma pessoa que a gente quer bem, uma pessoa que a gente gosta, melhora, é uma alegria pra gente também. Sim. É a pessoa que é verdadeira, aquela que realmente torce pelo seu amigo, tem que ficar contente quando o amigo evolui. Né? Então, quando eu cheguei aqui e vi o espaço maior, a organização, até elogiei o palco aqui, né? Sim. A Pamela dizendo, a gente tem algumas coisas pra gente acertar ainda, alinhar e tal, mas eu disse pra ela, mas fica tranquila porque é uma evolução, isso aí aos poucos vocês vão arrumando, do jeito de vocês, entendeu? Aí tu chegou aqui, já botou a luz ali e tal, ajeitou os microfones e eu ficava me lembrando na época da rádio. A rádio hoje tem uma estrutura muito boa, aliás, é uma estrutura que poucas emissoras daquele sistema têm, é um estúdio próprio, e tu falou sobre a evolução, nós estamos com uma câmera que agora pega o ângulo inteiro do estúdio, né? E a gente vai melhorando, mas isso é sempre, né? E aí, do dia que nós fizemos a primeira entrevista para hoje, em relação a ti, já tem uma evolução. E eu fico contente como se fosse uma coisa minha, porque é uma pessoa que eu gosto, entendeu? Sim. Então, o que tu falou é a mais pura verdade. Quando a gente torce verdadeiramente pelo amigo, e o amigo evolui, isso é uma alegria para nós, como se nós estivéssemos evoluindo também. Então, parabéns, eu fico muito contente em acompanhar a tua evolução e com certeza vai ficar cada vez melhor. É isso aí, muito obrigado. Olha só, quero agradecer também aos nossos parceiros, que a gente tem que falar, porque ninguém faz nada sozinho, isso né? Isso aí. Que também, nesse mundo da correria, que a gente está sempre correndo atrás, entre o equilíbrio, como eu postei um corte do Luiz Felipe, falando do equilíbrio entre o profissional e também da família, tendo um equilíbrio ali, assistam, bem interessante, bem profundo também, né? A gente sempre está correndo atrás de dinheiro e quem sabe a gente não se organiza mais, assim. Tem esse livro aqui, Luiz Felipe, ó. O Chega de Dívidas. Tem vários consultores, o Roberto, que já foi entrevistado, faz parte desse livro. São especialistas financeiros e também emocionais, porque se não está com o emocional, a mente tranquila, o financeiro também fica ali, né? Balançado. Então, já tem livro físico e livro online lá para comprar, virtual. Que legal, deixa eu dar uma olhadinha na capa aqui, ó. Isso, é bem interessante, né? Chega de dívidas, o Everton, antes de tu ir pro próximo ali, anunciante, isso aqui é uma questão muito importante. Tem pessoas que cometem contra a própria vida, tá? A gente não pode falar alguns termos por conta do Instagram e também das outras plataformas, mas existem pessoas que acabam desistindo da vida por conta de dívidas. Isso. Então existe uma relação muito forte entre as dívidas e a questão emocional, a questão psicológica. Então quando tu consegue colocar as tuas contas em dia, e esse livro, o título já diz, Chega de Dívidas, com certeza a vida da pessoa vai mudar 100%. É verdade. Então eu sugiro a leitura e fiquei bem entusiasmado em ler esse livro, porque realmente, não que eu tenha, graças a Deus, não é o meu caso, mas pode ser amanhã ou depois, né? Quem sabe a gente já tem que estar preparado. Então fica a dica aí, realmente, ó, Chega de Dívidas, o livro que o nosso querido Everton está anunciando aqui no nosso Combicast. Agora temos uma novidade, né? Que estúdio novo, a gente ganhou umas ajudinhas aí dos nossos parceiros e patrocinadores. O Robério, que é um dos autores desse livro, vai te enviar um para ti. Daí vai repassar para o meu endereço, depois eu repasso para ti. A gente vai postar aqui no Instagram. Aí, obrigado, Robério. Eu ia falar isso aí mais ao longo, assim, mais no meio. Mas agora eu vou adiantar. E é isso. Ele vai te presentear com um livro físico para ti dar uma lidinha lá e também. Sempre, como o Luiz Felipe falou, a gente está mais para receber, conselho do que para dar, né? Com certeza. E daí eu vou te presentear com ele, que o Roberto falou, cara, quando tu encontrar o cara, eu falei, não, já tem o cara. Já tem. A gente tem que combinar para entrevistar o Roberto lá na rádio. É verdade, o Roberto é de Brasília. Mas a gente pode mandar o link, ele participar pelo link. Roberto? Aí, ó. Comunicação, né, Roberto? E também a barbearia Kraken. Se você não conhece o Poder Kraken, é um espaço, uma barbearia, tem tatuagem lá também. E é um espaço bem legal, eles já têm anos já na profissão, e também fica ali na Avenida Paraguaçu,
ali na Mariluz, perto da Academia de Letras, para ti que é do Imbé e Tramandaí. Também eles têm produtos próprios da marca deles também. Tem o soro para piercing, creme de tatu, também o óleo com as barbas também. Muito obrigado aí, Bruno. E a Bruna também vai estar na descrição depois do vídeo. Aí o endereço, todas as informações. E a Empório Perfumaria. Não basta estar bonitinho, assim, né? Bem arrumado e não tá cheiroso, né? Tem que é um conjunto, né? É um conjunto, né? Aqui tem o Egeu também, que ele nos presenteou com o Egeu. Viu? Ó, tem que presentear meus convidados também aí, Giovanni. Giovanni tá com a gente ao vivo aí. Um abraço, Giovanni, da Empório Perfumaria. A gente fez uma correria agora no Dia dos Namorados. Como é que foi o Dia dos Namorados? Foi ótimo. Sabe que eu ganhei flores da minha namorada? A minha esposa, que é a namorada, inverteu o papel ali. Eu também presenteei, mas eu ganhei uma rosa. Olha que legal. Rosa e bombons. Mas, viu? Fica Um beijo pra minha esposa, Elisângela, que deve estar assistindo. Um abraço, viu? Tá sempre lá assistindo também, ajudando, compartilhando, né? E muito bacana, muito legal. Eles têm muitos anos de casado, né? Sim, nós fizemos 25 anos agora em abril, dia 5 de abril. 25 anos. 25 Desde anos. 2001. Não separa mais. 33, né? Eu fico pensando, é uma história, né? Puxa vida, tem apenas 8 anos menos do que tu tem de vida, eu tenho só de casamento, tu viu? Imagina. E esses casamentos é bom, né? Que daí é os mais antigos, é o tempo da carta, é o tempo das redes sociais ali mais tal, né? O MSN, o Orkut, muito bacana. Era na época do torpedo, né? Do torpedo também, né? Do orelhão, assim. Lá rapidinho que tá acabando a ficha. Isso aí. Mas era mais verdadeiro, assim, com né? Certeza. Que a gente vê alguns relacionamentos hoje em dia. Qual é a dica que tu daria pro pessoal agora que tá namorando, que passou o Dia dos Namorados ali, para os relacionamentos que estão acontecendo agora na atualidade, para os jovens? Ô Everton, talvez, embora a minha experiência, né, 25 anos de casado, seja bastante tempo, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para dar um conselho, porque eu tive poucos relacionamentos, né, tanto que o mais duradouro é a minha esposa, né, nós estamos juntos até hoje e penso que assim será até o resto das nossas vidas, né. É uma pessoa que me completa, uma pessoa que me ajuda muito e tem que ter isso. O relacionamento para durar tem que ter isso. Ser o suporte do outro. Mas eu diria a questão da confiança, né? A questão da confiança, para mim, ela é talvez o mais importante. A fidelidade, não no sentido de traição, mas a fidelidade de ações do dia a dia, né? O suporte que um tem que dar para o outro, a confiança, como eu disse, né? O respeito, principalmente os homens. E aí fica já uma observação, né? A gente tem acompanhado muitas ocorrências de violência doméstica, infelizmente, no Rio Grande do Sul nós já tivemos aí, se não me falha a memória, 38 feminicídios somente em 2026, né? Um número muito expressivo e a gente tem que entender os homens, não que todos ajam assim, mas a gente já tem que reforçar isso, que as mulheres elas não são propriedade dos homens. Existe um relacionamento que iniciou, e todo relacionamento, quando começa, ele é maravilhoso, as mil maravilhas, tudo é beleza. Só que com o desgaste, e às vezes com as atitudes ou de um ou de outro, esse relacionamento ele pode chegar ao fim. E quando chegar ao fim, os dois têm que entender, mas principalmente os homens, que está encerrando uma relação, homem e mulher, só que não é a mulher não é propriedade do homem. Ela tem o direito, tanto quanto o homem, de seguir a vida e começar um novo relacionamento, a mulher também tem esse direito. Então, os homens precisam entender que respeitar a mulher não é só durante o relacionamento, mas pós-término também. Porque tu respeita uma mulher quando tu entende que ela também tem que seguir a vida dela e ela também tem que, daqui a pouco, mas ela tem a possibilidade de começar um novo relacionamento. Então, a dica que eu dou, todo relacionamento, quando começar, a mulher também já tem que impor isso. Respeitar, que o homem respeite o espaço dela, respeite as vontades dela. E aí é o início de um relacionamento de sucesso, quando tem respeito entre os dois. Mas não pode ser aquele respeito de início de namoro só para convencer, e depois a coisa mudar. Tem que ser ao longo do trajeto, né, entre os dois. Então eu diria isso, que o respeito é o fundamental para que o relacionamento seja duradouro. Hoje nós temos muitos relacionamentos que são superficiais, né?
fogo de palha, como a gente fala, os mais Exatamente. antigos dizem isso, né? Mas eu penso que o respeito, né? Respeitar, principalmente o homem, respeitar a mulher. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu digo muito isso para ela. Sim. Minha filha já teve um namoradinho, né? Tá iniciando a vida em termos assim de gostar de um menino e tal, né? E amanhã depois vai começar a namorar de novo e vai começar a vida dela nesse sentido. Mas eu sempre digo para ela, exige respeito, porque eu, dentro de casa, eu acho que eu dou exemplo. Eu respeito muitas vontades da minha esposa, respeito os limites que ela impõe em relação a várias situações, também baixo a guarda quando eu sei que eu estou errado. Minha esposa chega e diz, não, tu errou assim, tu errou assado, tu tem que fazer assim, a gente reflete. E eu acho que é por isso que nós estamos juntos há 25 anos. Então, quem é pai e mãe de menina já tem que, desde cedo, dizer que a menina tem que ter o seu lugar de fala, tem que ser respeitado. Também é pai de três meninas. Então, eu tenho certeza que também faz isso. Tem que dar 3 exemplos. Exatamente. Então, eu penso que esse é o melhor caminho e talvez o início de um relacionamento de sucesso se dá por conta do respeito. Acho que é isso aí. Muito bonito isso, né? E já pega a dica aí, senhoras e senhores. Pega a dica. Pega a dica aí. Tu que é novinho aí, que acha que a vida é... E outra coisa também, eu vi uma psicóloga falando, que eu consumo muito podcast também, né? E ela falou que a pior pessoa a se relacionar assim é uma pessoa que está num relacionamento e trai, né? Assim, porque se ela trai a pessoa que ela convive ali, que ela fica ali convivendo e é capaz de deitar com a pessoa e trair a confiança da outra, ela pode trair um sócio, pode trair várias outras pessoas. Então, essa é a dica, senhoras e senhores. Confiança, paciência. Eu sei que esses dias dos namorados não foi fácil, todo mundo estava apertado, eu sei que eu lido com comércio. Todo mundo estava mal de grana. Mas todo mundo, o que importa é todo dia, pessoal, todo dia. Mas o Everton, tu falou a respeito das pessoas estarem mal de grana, né? No dia dos namorados. Mas o que a gente dá, que é mais importante, não tem valor, não custa valor, né? Que é o dia a dia. Questão do dia a dia, como a gente falou. Então, não tem desculpa. Tu pode ter dado um excelente presente que não foi algo material, mas que às vezes tu te declarar, né? Tu reconhecer que a pessoa é importante para ti. Então, isso aí já foi um presente. É verdade. Eu dei uma pedalada lá, consegui dar um presente material, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguiram. Mas não te preocupa que tu deu algo que não dá pra gente comprar, mas que é muito mais importante, né? Olha, para o Luiz Felipe é 25 anos de conquista, não é 25 uma vez ao ano, é todos os dias. E não é fácil, já fiz algum investimento ali, né? E falando em como é que tá as questões das notícias, como a gente mantém o equilíbrio, assim, Luiz Felipe, como é que a gente mantém mudando agora de saco para mala, né? Como é que eu vejo muitas notícias às vezes não são muito boas, né? É que o papel de quem trabalha com comunicação é informar. A gente não pode escolher a notícia, né? Muitas vezes a notícia ela é boa e muitas vezes ela é ruim. Se tu fizer uma análise hoje, por exemplo, toma como exemplo hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, se tu fizer uma análise do que aconteceu no final de semana, nós tivemos muito mais notícias em âmbito regional ruins do que notícias boas. Entendi. Né? O nosso papel é noticiar, se é bom ou se é ruim, infelizmente é notícia. Informar, e a gente tem que trazer informação. Se eu pudesse escolher, eu escolheria, evidentemente, só trazer notícias boas, mas isso é um mundo dos sonhos, não acontece. Por exemplo, nós tivemos aí um atropelamento com vítima fatal, uma criança de 9 anos que faleceu ontem de noite. Sim. O motorista do carro não tinha habilitação, é uma péssima notícia, né? Aliás, aproveitar a audiência do teu podcast e me solidarizar com os familiares da menina, né, que faleceu em Tramandaí, 9 anos de idade, foi atropelada. É uma péssima notícia para te começar a semana. Imagina o cara chegar lá segunda-feira de manhã, abre o Facebook da rádio e se depara com essa notícia. É ruim, mas é algo que tem que ser noticiado. Em contrapartida, nós trouxemos uma notícia muito boa que foi a Fundação Fiocruz descartou o caso de ebola naquele paciente de Novo Hamburgo. Ele foi para Uganda, que fica na África Oriental, e aí quando retornou com sintomas, procurou um atendimento médico em Novo Hamburgo, chegou lá, acendeu alerta, a Secretaria de Saúde do Estado foi acionada, e aí
iniciaram um protocolo, fizeram isolamento, fizeram o transporte dele com total isolamento até um hospital em Porto Alegre. Só que nesse meio tempo, uma análise estava sendo feita sobre o caso dele pela Fiocruz em São Paulo. Então, no domingo, aliás, no sábado, descartaram que se tratava de ebola. As características eram muito parecidas, né? Ele estava com malária, que é muito menos agressiva, mas é preocupante também, só que é menos pior do que o vírus ebola. Então, é uma boa notícia. Então, a gente fica sempre torcendo para que coisas boas aconteçam, para a gente noticiar, mas, infelizmente, quando as coisas ruins acontecem, a gente também tem que noticiar. Então, muitas vezes não tem equilíbrio. Tu falou sobre o equilíbrio, muitas vezes não existe o equilíbrio. Muitas vezes é uma onda de notícias ruins para uma ou duas notícias boas. Mas a gente tem que ter o olhar para as coisas boas, né? Eu vejo alguns críticos assim, Felipe, de falar assim, nossa, tal página, a televisão, principalmente a televisão, a gente liga todo dia, vê tragédia e tal, mas acontece que eles estão informando, né, os acontecimentos do dia até para te preparar, porque eu acho bacana que eu tenho 3 filhas mulheres, né, e eu acho bacana quando a rádio entrou com aquela campanha, né, sobre os feminicídios e tudo, toda aquela parte, eu achei muito importante, muito bacana, até para informar como fazer, como todo o protocolo que tem que fazer, eu acho muito bacana. E várias coisas assim, tipo, consegue, tal lugar foi vítima ali e tal, daí a pessoa já fica, vou ficar mais informada ali, já vou ficar mais preparado, não vou ir lá e tal, e eu acho muito importante essa contribuição, não só da notícia, assim, mas a contribuição da informação para tantos moradores como ali o pessoal da região do litoral, sabe? É que se tu parar para pensar, a notícia ruim, ela também acaba sendo uma forma de prevenção para as outras pessoas. Exato. Né? Como tu falou a respeito, quando a gente fala sobre feminicídio, infelizmente nós estamos falando sobre mais uma mulher que perdeu a vida. Mas aí se reforça também a ideia de ficar atento aos sinais e evitar que outras pessoas, outras mulheres, no caso do feminicídio, também sejam vítimas. Né? Então a notícia ruim, ela também acaba tendo um viés de prevenção. E eu acho que esse é o papel também da imprensa. E eu acho bacana também que, querendo ou não, em memória da pessoa, tá honrando aquela, não sendo assim, como levantando bandeira nem nada, mas ela tá ali, perdeu a vida por aquela causa e tu tá ali batalhando para informar as pessoas para não acontecer isso, exatamente, né? Exatamente. Eu acho muito bacana essa contribuição. Sim. Senhoras e senhores, se quiseres mandar aí a tua pergunta, isso aqui depois vai lá pro YouTube com todos os vídeos dos nossos parceiros e patrocinadores no canal também, e pode deixar a tua pergunta lá também, que depois o Luiz Felipe, com um tempinho ali, vai perguntar lá as tuas dúvidas também. Isso aí. E lidar com políticos deve ser complicado, né? Não, todo mundo fala, cara, tu lida com político, eu não gosto de político. Mas eu aprendi com... Quero até mandar um abraço. O seu Caio, que foi presidente da Câmara de Vereadores. Caio Santana, meu parceiro lá. Ele falou, cara, pra mim, assim, na mesa do podcast, eu aprendi política, comecei a aprender com ele, assim. Ele falou assim, tu pode até não gostar, Everton. Mas você que tá assistindo pode até não gostar. Mas tu vai ter que participar uma hora ou outra. Tu vai no mercado, vai comprar alguma coisa, vai indo. Tu vai começar a escrever, vai ir na saúde, vai ter que te envolver, vai ter que saber quem é os gestores. Mas não é fácil, né, Felipe? Não, eu adoro política, tá? Gosto muito da política, me dou bem com... Eu acho que não tem um político que eu não me dê bem em âmbito municipal. Por meio da rádio, eu tive acesso a muitos políticos de expressão nacional. Tive a oportunidade de entrevistar pessoas muito importantes, não só do nosso estado, mas também de fora do estado, senadores. Entrevistei em 2018, se eu não estou enganado, 2021, entrevistei o vice-presidente Mourão. Que bacana. Tive o prazer de entrevistar, está lá na página da rádio no Facebook. Assistam, eu e a minha parceira Elaine Han, aliás, um abraço para ela. Por meio da rádio eu tive a possibilidade de entrevistar muitas pessoas importantes. Eu gosto da política e além de reconhecer que a política ela está em tudo, né, em tudo, como tu falou muito bem.
Desde aquilo que a gente compra no mercado, aquilo ali tem uma tributação que passa pela política. Né? Agora, recentemente, nós tivemos a reforma tributária. Né? Sim. Quando tu vai no atendimento médico, quando tu busca algum tipo de assistência, quando chega até ti algum tipo de programa social. Eu sou, por exemplo, formado em Direito, tá? Eu sou advogado. A minha faculdade, ela é fruto de uma política social implementada por políticos, que foi o ProUni. Eu sou bolsista do ProUni. Eu tive bolsa integral e me formei em Direito por conta desse programa. É um programa de inclusão. Consegui isso. Isso é o quê? Resultado de um político que teve a ideia e outros que aprovaram. Então a política hoje é tudo. Se a pessoa não quiser sofrer nenhuma interferência política, e mesmo assim alguma coisa ainda vai ter de interferência, ela precisa ir para o meio do mato, morar lá, longe da sociedade, ela produzir seu próprio alimento, né? Aí ela vai ter uma menor, não vai excluir totalmente a interferência política, vai ter uma menor interferência política. Verdade. Mas eu não tenho aqui no município nenhum problema com nenhum dos políticos do nosso município que fazem a gestão atual, que labutam nessa área política, sempre me dei muito bem, tive um bom diálogo e entendi que a política, como dizem os políticos mais antigos, e a gente vai aprendendo isso no dia a dia, ela é a arte de tu respeitar a opinião contrária. Né? Tu pode ser um político que defenda uma situação, e eu posso ser um político que defenda outra situação. A gente não precisa ser inimigo. Exatamente. Se houver uma votação sobre aquilo ali, talvez o teu voto seja diferente do meu, certo? Mas isso não faz da gente inimigo. Né? E a polarização que nós vivemos hoje em âmbito nacional, ela faz com que as pessoas enxerguem aqueles que pensam diferente, inclusive de político para político, como inimigos, e não são. Né? Mas a gente tem que entender que tudo parte do respeito à opinião contrária. Não é só na política, viu? A política talvez hoje seja o exemplo mais adequado para a gente falar sobre respeitar opiniões contrárias. Mas no dia a dia, eu acabei de falar ali sobre o sucesso do relacionamento com a esposa. Isso. É respeitar a opinião que às vezes é contrária à sua. Né? Então, não tive nunca tive problema nenhum, embora mais recentemente algumas opiniões que a gente emite lá na rádio, elas não agradam, mas nunca com o intuito de desgastar a imagem de nenhum político ou de desmerecer o trabalho que eventualmente alguém tenha feito na cidade. Sempre como resultado daquilo que nós pensamos e daquilo que a gente vive no dia a dia de Imbé, só isso. Tá respondido a ti, seguidor aí, viu? Eu pergunto umas coisas assim, eu vou encaixando minhas perguntas. Mas Felipe, isso que eu mais ouço também na questão assim, então vamos botar no município assim, né? Mas quem tu gosta? Do Pierre, que passou pela gestão, ou do Ike? Eu falo, eu gosto do podcast. Isso aí. Quando eu prefiro entrevistar, assim, conversar, bate-papo, que não é uma entrevista mais séria como lá da rádio, né? O podcast é um pouquinho mais flexionado ali e tal. E a gente não tem que dar opinião ali, né? Assim, a gente está entrevistando, a gente quer ouvir do que falar, né? E outra coisa, desculpa eu te interromper, mas tu falou sobre político A, B ou C. Isso. Eu penso assim, independente de quem esteja à frente do município, ou do governo estadual, ou do governo federal, muitas vezes pode estar lá. Por exemplo, eu vou dar minha visão política nacional. Sim. Tá? Quando o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, eu não votei nele. Sim. Eu, naquele momento, entendi que o melhor para o país seria outro candidato. Que não vem ao caso. Mas não era o presidente Jair Bolsonaro. Tá. Quando se confirmou a presidência dele, que ele ganhou a eleição, ganhou com uma quantidade expressiva, inclusive, segundo turno, se não me falha a memória, um outro candidato era o Haddad, que agora, até pouco tempo, era o ministro e saiu para ser candidato em São Paulo. Mas ele passou a ter a minha torcida, porque quando ele ganhou, ele não ganhou para ser presidente só de quem votou nele. Sim, é o Jair Bolsonaro, ele ganhou para ser presidente de todos do Brasil. Então, quando ele vai lá e muda a política econômica do país, isso não tem uma implicação só em quem votou nele, isso atinge quem não votou também. Então ele passou, desde aquele momento, a ter a minha torcida para que fizesse uma gestão
maravilhosa para o Sim. Brasil. A mesma coisa em âmbito estadual, embora aqui no estado eu tenha o candidato no qual eu votei na eleição passada tenha tido sucesso, que foi o atual governador Eduardo Leite. Mas as pessoas precisam entender que muitas vezes elas não vão votar em quem vai ganhar. E é um direito que elas exercem, porque nós vivemos na democracia. Isso. Mas a partir do momento que o candidato que ganhou não foi a opção de quem votou, daquela pessoa que votou, aquela pessoa também tem que torcer para dar certo. Então, quando tu fala que o teu partido ele é o podcast, o meu também, meu partido também é a rádio, mas eu torço pela cidade. Exatamente, senhoras e senhores. Eu sempre espero que a cidade esteja cada vez melhor. Né? A gente tem notado uma evolução gigantesca no nosso município nos últimos anos. Exatamente. E isso é bom para todos nós. Nós moramos em Imbé, né? Nós vamos passar pelas avenidas de Imbé, nós vamos ir para a beira da praia do Imbé, nós vamos querer ter praças no município. Então, torcer para que não dê certo, porque o candidato que ganhou não foi a minha escolha, isso é ruim, é jogar contra a própria pessoa. Verdade. Né? Então, a minha torcida sempre vai ser para que as coisas deem certo. Né? Sim, o que eu vejo bastante é assim, ó, é muito extremismo, né? Eu sou meio estoicista, né? E aí o que importa as tuas decisões é pra ti, né? Pra mim, assim, eu sempre fiz isso. Que gente feliz não incomoda, né? E quando a pessoa fala assim, cara, daí vamos, parece que tem uma força assim vindo, porque eu faço muito nas redes sociais, observo mais do que publico, né? E eu vejo um movimento assim, principalmente na cidade de Imbé. Eu não sou de Imbé, senhoras e senhores, eu sou de Porto Alegre ali, nascido em Pelotas, e eu quero falar para os moradores daqui também, para o pessoal que está nos assistindo aqui, que é de Imbé, Tramandaí, como é bom morar aqui. Com certeza. A saúde, segurança, educação, muitas áreas assim, é muito boa. Assistência social também, tu entrevistou lá a Renata Nunes. Um abraço pra Renata. Minha mãezona, um beijo, mãe. Que eu sou o que eu sou, por causa delas, puxado de orelha dela. Sim. E tenho uma gratidão enorme por ela. Mas é um trabalho, assim, gigante, assim, né? Dessas gestões. E sempre a gente, como podcast, a gente vai conversar, mas dá uma cobradinha, assim, quem está na gestão, né? A gente vai perguntar aqui uma cobrança que está ao vivo, mas sempre com respeito. Claro. Esses tempos atrás eu vi uma pessoa ali, que eu acho que a forma como ela colocou a pergunta não foi, como que tu diz, feliz, assim, né? E eu achei muito bonito, assim, o respeito que teve pela pessoa, assim. Você tem que assistir no programa da rádio. Sim. E aí o Luiz Felipe, ele reinterpreta, assim, às vezes eu mando ali, porque eu tô meio empolgado, mando uma pergunta meio atravessada, assim, com os erros de falar. Bom, Everton, eu acho que a pergunta seria assim. Mas olha, é interessante, porque isso aí... Às vezes é até crítica, porque às vezes o cara tá muito brabo, né? Sim. Os caras falam assim, tipo, te acusando, assim, ladrão, não sei o que, parará. E daí cobrando uma rua tal. E aí tu lê assim e tu reformula ela, tipo, cobrando ali do gestor. Eu acho muito bacana, né? Ô Everton, é que assim, ó, as pessoas muitas vezes, pelo sentimento de estar incomodadas com alguma situação da gestão pública, de modo geral, tá? Elas vão lá e fazem uma crítica que é resultado do sentimento que elas estão tendo da vida delas ali, da experiência delas. Só que, embora muitas vezes usem palavras que, ao meu ver, não são adequadas, também é legítimo que eles questionem. Então, quando tu fala que eu faço a releitura, claro, eu não vou admitir. Por exemplo, tu tá me recebendo hoje com muita alegria, estreando um estúdio novo aqui do Combicast. Se inscreve no canal, hein? Nós estamos estreando um novo estúdio do Combicast, conforme nós conversamos em dezembro, a coisa evoluiu, e eu tô aqui com muita alegria participando desse programa com o meu amigo Everton. Tu não vai admitir, e tu não pode admitir, que o teu convidado seja ofendido. Eu tô sendo convidado na tua casa hoje. Exatamente. Aí tu imagina o cara chegar ali, ele tem todo o direito de não gostar de mim, e tem certeza que tem um monte de gente que não gosta, por vários motivos. E aí a motivação, cada um tem a sua e tá tudo certo. Isso. Só que tu não pode permitir que o teu convidado não seja bem atendido na tua casa.
Então, quando eu recebo alguém para entrevistar no estúdio da rádio, é um convidado meu. E eu não posso permitir que ele seja ofendido. Ao mesmo tempo que eu também tenho que dar voz a quem está acompanhando, a quem está ouvindo ou assistindo o programa, que é legítimo questionar, eu também tenho que dar uma freada no sentido de não permitir que ele ofenda o meu convidado. Então, realmente, eu faço isso várias vezes. Não tem lado, todos têm direito de participar. Eu sempre digo isso, todos podem questionar, mandem suas perguntas, está tudo certo. Só não parte para ofensa. Ofensa eu não admito. Porque eu também posso não concordar. E sabe o que acontece? Tem pessoas que eu entrevisto... convidado? Claro, tem pessoas que eu entrevisto ali que eu não concordo com alguma coisa que faz. Só que eu também não é por isso que eu vou deixar que seja ofendido, entendeu? Não, mas eu acho que tu coloca, principalmente como advogado também, eu acho que tu coloca ali a tua opinião, assim, sem ofender a outra. Claro. Eu acho que é verde. Isso E a pessoa pensa que é amarelo. Eu acho muito bacana o respeito que tem pelas pessoas, assim. E também convido a todos também, 12:05, senhoras e senhores, é uma horinha de programa, é bem rapidinho. Então, tu tem que ir lá participar, te informar, assistir também. E o bacana é que ao vivo a pessoa pergunta, o Luiz Felipe já corre atrás da informação e já te entrega já. Se é possível, a gente atualiza ali, tá tudo certo. Muito bacana também. E na questão do Estado, tem esperança em alguém ali? Que briga, olha, tem uma briga feia ali na gestão do Estado, né? E bem dividido ali, duas forças bem grandes ali. Nós temos hoje, despontando nas pesquisas, Isso. a candidata Juliana... Não tua opinião, mas assim, o que tu vê assim no numericamente falando, hoje as pesquisas apontam que estão mais à frente os nomes da Juliana Brizola, que representa ali uma esquerda, né? Uma esquerda um pouco tímida, assim. Sim. E a direita pelo Zucco, que inclusive eu já tive a oportunidade de entrevistar ele. Bacana. Me atendeu, super gentil, há uns 2 ou 3 anos atrás. Ele me concedeu uma entrevista, ele estava num roteiro, estacionou o carro e pelo link ele participou. Aliás, eu me dou muito bem com a assessoria dele. A Aline, que é uma das assessoras, um beijo para a Aline, né? Quem sabe esse vídeo chegue até ela, né? Muito competente, extremamente profissional, tem uma relação muito boa com ela. Então, desponta um pouco ali a Juliana e o Zucco, né? Estão mais à frente. Só que a gente tem visto o Gabriel Souza, que é nosso aqui de Tramandaí, atualmente é o vice-governador, ele tem conseguido angariar mais apoio, inclusive de pessoas, de líderes partidários, que estão vinculados a partidos que não apoiam oficialmente ele. Nós tivemos alguns prefeitos do PP, o Progressistas não está apoiando o Gabriel Souza, né, está apoiando a pré-candidatura do Zucco, mas nós tivemos prefeitos do PP que acabaram acenando apoio ao Gabriel. Então, se a gente parar para pensar, historicamente falando, nós tivemos candidatos que ganharam a eleição que não apareciam na intenção de votos, nas pesquisas, para chegar no segundo turno. É verdade. O Rigoto é um exemplo disso, do MDB. A Ieda Crucio, se eu não me engano, do PSDB também não aparecia para ir para o segundo turno. Então, embora nós tenhamos hoje as pesquisas apontando para a Juliana Brizola despontando e o Zucco, se eu não me engano, se eu não estou enganado, tá? Eu acho que o Zucco, na última pesquisa, apareceu um pouco na frente da Juliana Brizola, se eu não estou enganado. Eu também não me surpreendo que a gente tenha ali um Gabriel Souza chegando no segundo turno, porque são 2 eleições, né, sabe, né? Sim. O camarada chega, o Eduardo Leite, quando se reelegeu, quase não foi para o segundo turno. Quem está assistindo vai lembrar disso. Por muito pouco, ele não perdeu a vaga de disputa no segundo turno com o Edgar Preto. Por muito pouco. Entendi. Chegou na reta final, ele conseguiu reverter, e aí ele foi para o segundo turno, e no segundo turno ele ganhou. Então, a política é uma... São 2 eleições. Entendi. Chegou no segundo turno, parte do zero. Não é porque o cara despontou, ou se não ganhou no primeiro turno, foi o mais votado, e que no segundo ele vai ganhar. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, na eleição de 2022, ele chegou no segundo turno com uma votação muito maior, mas maior do que a do Eduardo Leite, que quase perdeu para Edgar Preto. Chegou lá assim, nos 45 do segundo tempo ele reverteu e garantiu
a segunda vaga para o segundo turno. Chegou no segundo turno, ganhou a eleição. Então tudo pode acontecer. E a eleição a campanha não começou oficialmente ainda. Sim, é verdade. No período de pré-campanha, as peças ainda vão se movimentar ainda, então não me surpreende nada. Assim, claro que cada um de nós, né, Everton, tem os seus critérios, né? Cada um de nós tem os critérios para escolher o seu candidato. E é livre, nós somos livres. Tu pode escolher um candidato porque ele é o mais bonito. Verdade. O critério é teu, o voto é teu, né? O outro pode escolher o candidato porque não, mas ele atua na região, ele ajuda o meu município, ajuda os municípios da região, vou votar nele. É outro critério, tu é livre para fazer isso. Mas não me surpreende qualquer mudança aí depois que começar a campanha efetivamente, né? Tá certo. Enquanto Luiz Felipe dá uma calmadinha, tomada uma água, eu quero falar da Temaquareja Pesca, que fica ali na Avenida da Igreja, 65, a loja, que está com a promoção ainda do Temac Compre Um e ganhe outro do Meu Sabor, de terça a domingo, das 16 às 23 horas. Tem site também, tem o iFood. Eles estão lá com bastante promoções, vendeu bastante agora no Dia dos Namorados, eu acho que os namorados se comportaram, as namoradas também, mas também é um grande apoiador da gente. Quero mandar um abraço para o Max e para Renato. O Max ia ser bacana. Tu conhece o Ledesma? Não. O Dante Ramon Ledesma? Ah, sim, é cantor nativista, né? 4 horas da manhã ficava tocando lá em casa, na minha infância. Daí ficava tocando e eu falava, não aguento mais esse espanhol aí, ficar tocando, que eu pensei que era pequeno. Ele é uruguai, se eu não me engano. Não, ele é argentino. Argentina. E aí ficava tocando 4 horas da manhã, minha mãe botava assim, que ela trabalhava na faxina, né? Sim. E aí tocava. E ele é uma baita indicação, assim, ele é o filho do Dante Ramon Ledesma. Oh, que legal. O Maximiliano, grande abraço, Max, eu vou te marcar aqui. E ele é também cantor e toca também. Que legal. Uma história bem bacana dos dois ali. O seu Dante também pode ir lá na rádio também. Se eu não me engano, Everton, tem uma música do Dante Ramon Ledesma que se chama América Latina, se eu não me engano. Eu adoro aquela música. Gosto muito né? daquela música. Depois, o Max me contando a história do Orelhano. É muito bacana também, muito bacana. O Orelhano é aquele aventureiro, assim, né, que saiu atrás do seu sonho. Pô, que legal. Ele largou tudo, assim, foi buscar e conseguiu. E no final da música ele consegue, assim, né, realizar. Assim como tu também, né, Felipe? Foi batalhando. E o que eu quero falar, assim... Deixa eu só fazer uma observação. Claro. O Temac, ele não é aquele que fica quase bem em frente à sinaleira ali da avenida? Exatamente. Tem a Santinha e ali, quando tu entra na Avenida da Igreja, é a terceira loja à direita, uma loja laranjinha. Isso aí. Um abraço aí, pessoal. Um abraço. Também, quiser apoiar a rádio também, está à disposição. Está à disposição também. É isso que eu falo principalmente para os empresários aqui de Imbé. Que a gente chega na casa das pessoas, né? Com certeza. Chega na casa das pessoas, no celularzinho lá da pessoa, no trabalho, em tudo, né? E o mundo da comunicação é bem interessante, quando ele é colocado assim, da forma que tu faz, sabe, Luiz? Tu coloca a informação lá e tudo, e vem com os parceiros apoiadores. Eu acho que o pessoal também do comércio tem que pensar assim, não só abrir a loja e ficar esperando o cliente passar ali na frente e entrar, investir também, né? Investir também, que isso é uma baita contribuição também para um grande trabalho que o Luiz Felipe faz na rádio, assim, de contribuição, de informação, tá sempre correndo. Deve dormir poucas horas por dia, né? Com certeza. Pouquíssimas horas. Que a informação tem que ser ao mesmo tempo, simultâneo. A informação não para. Não para. Ai. Quero mandar um abraço também para Ângela também, que ela trabalha com constelação familiar também. Que legal. É muito bacana, já entrevistei ela também, é muito legal, uma coisa totalmente diferente, que a gente pensa que é de um jeito e é totalmente diferente. É muito bacana, muito legal. Um grande abraço, Ângela, quando quiser retornar também. E, Luiz Felipe, diga. Nós estamos meio apertados hoje no horário, né? Sim. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, senhoras e senhores. Que depois eu te convido a assistir também meio-dia, lá ou pela FM, ou pelo Facebook também, a Rádio Golfinho. É muito bacana que a gente bota a inscrição e notificar. E aí cada notícia que é publicada ao mesmo tempo já chega no teu celular ali, no teu notebook, ao mesmo tempo, e fica bem informado. Isso aí.
E sobre a redução da idade penal? Ah, é um tema, né? Que tema, É hein? um tema. 16 anos. Na tua opinião, assim, do, do Luiz, assim, que tu pensa, assim, dos 16 anos? Sabe que essa é uma pauta Bem debatida, é né? interessante, mas na faculdade a gente debate muito sobre isso nas aulas de direito, né? Isso, Eu acho que é impossível ter um professor de direito penal ou de processo penal que não tenha em algum momento sido questionado ou até mesmo ele mesmo questionado os alunos sobre a redução da maioridade penal. Nós tivemos uma novidade na semana passada, que foi a aprovação da Comissão em Constituição e Justiça, não foi a aprovação da redução. isso, ó, A certo. CCJ, todas as câmaras de vereadores têm a CCJ, todas as assembleias legislativas de todos os estados têm a CCJ e a Câmara Federal também tem a CCJ. Uhum. Qualquer projeto que vai tramitar na casa precisa primeiro passar pela CCJ para, em primeiríssimo lugar, ver se não é aquele projeto algo que viole a Constituição Federal. Porque se viola, já nem tem o trabalho de discutir depois, já descarta. Sim, Então, a função, de forma bem resumida, da CCJ é essa: é avaliar se não há qualquer tipo de confronto à Constituição, nesse caso, a redução da maioridade penal. E foi isso que aconteceu semana passada. A CCJ da Câmara Federal aprovou, se eu não me engano, 44 votos a 16, que o projeto tramite na casa. Porque é o clamor de muita gente, de boa parcela da população, a redução da maioridade penal. Só para o nosso ouvinte, o nosso web espectador ter uma ideia, se o camarada é menor de idade e ele comete o mesmo crime que um cara tem 18 anos e 2 dias, a punição é totalmente diferente. Porque um é menor de idade perante a lei e o outro já é maior de idade. Então tu imagina que poucos dias antes de tu completar 18 anos, será que um mês antes de completar 18 anos, faz com que tu não tenha noção de que se tu puxar um gatilho tu vai matar uma pessoa, dependendo de onde tu atirar? exatamente. Aí tu vai ter um tipo de punição. Completou 18 anos, cometeu o mesmo crime, a punição é outra. Tu já não é mais considerado menor de idade. Claro que tem uma situação ali que daí vai ficar apreendido durante um período e tal, enfim. Mas isso aí é uma questão um pouco mais técnica que também nem é muito a minha área. Tá. Eu tô falando de forma genérica. Sim. Mas, ao meu ver, respondendo a tua pergunta, eu entendo que tu reduzir a maioridade penal para 16 anos, ela vai talvez impedir que o adolescente, quando ele for cometer um crime, será que ele vai pensar, poxa, agora já não vou mais ficar prendido, agora vou pro presídio, vou ficar lá tanto tempo. Será que ele vai pensar isso? Então tem muita gente que acha que isso vai resolver boa parte dos problemas de segurança pública, porque muitos crimes são cometidos por menores. E aí tem a corrupção de menor, né? Que daí o cara sabe que para ele, que é maior de idade, ele vai sofrer, ele vai lá e induz o menor de idade, o menor cometeu o crime, daí o menor assume. Não, fui eu que fiz tudo isso e com a ideia de burlar a legislação. Mas, sendo bem objetivo, na minha opinião, eu acho que com 16 anos ele já tem condições de ter discernimento do que é certo e do que é errado. E por conta disso ele precisa responder perante a lei, tanto quanto uma pessoa que hoje tem mais de 18. Exatamente. Então eu sou a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos. Eu sou a favor. Sim. Não tenho certeza se isso vai ter a efetivação que muita gente está esperando. Sim. Eu acho que vai melhorar muito, tá? E principalmente e obviamente no sentido de punir de forma mais rígida aqueles menores que cometem crimes, principalmente de maior potencial ofensivo, homicídio, feminicídio, enfim. O menor de idade pode cometer um feminicídio, com certeza, basta ele matar a companheira dele. Então eu sou a favor de reduzir a maioridade penal, até porque se tu parar para pensar, o menino ou a menina, né, o menor de idade, hoje com 16 anos, ele tem a possibilidade de votar naqueles que vão ou não reduzir a maioridade penal. Então, olha o compromisso que ele já tem hoje. Não é uma votação obrigatória. Verdade. Né, lembrando que de 18 para 16 a eleição a votação é facultativa, não é obrigatória.
mas ele já tem essa possibilidade. Por que ele tem discernimento para entender qual político é melhor para representá-lo, tanto no município, no estado e no país, e ele não tem o discernimento para entender que o que ele cometeu ali naquele ato é um crime que é passível de punição? Então eu particularmente sou a favor da redução da Eu acho que maioridade tem o penal. mesmo peso, né, Luiz Felipe? Claro, com A certeza. gente Né? decide um futuro de um país que Com também certeza, é... com certeza. né? Então, ou deixa a tua opinião aí embaixo nos comentários também, que a gente pode criar um debate também às ruas, falar, perguntar para as pessoas também, né? E até saber a tua opinião também. E sobre a escala 6x1, meu Deus, que loucura! Escala 6x1. Aí o empresário dizendo não, por favor, tem o empresário dizendo tá bom, e os empregados dizendo não, a gente se mata para trabalhar e não tem lazer. Daí Tem os dois lados. tem os dois lados e vários lados também dos lados, né? Só que por uma questão matemática, se eu não estou enganado, hoje tu já trabalha pelo certo até meio-dia, no sábado. Sim. Não Verdade. seriam 2 dias de folga. Não aumenta um dia de folga a escala 6x1, ela aumenta um turno. Né? Ela faz com que tu não trabalhe mais no sábado pela manhã. Porque 44 horas semanais, ele vai até o meio-dia do sábado, se eu não estou enganado. Eu acho que eu acho que seria isso. Mas eu sou a favor também da escala 6x1. Não tenho... Ou da 5x2. É 5x2, é 6x1. Desculpa. Sou a favor do fim da escala 6x1. Isso. E se implante a escala 5x2. Não tenho conhecimento técnico para dizer qual o impacto que isso traria. É que eu tenho o olhar de quem está do lado de cá, de quem é o trabalhador que vai folgar um dia a mais. Mas é evidente que isso vai provocar a necessidade do empregador contratar mais para suprir aquilo ali. Um comércio que trabalha de segunda a domingo, né, ele vai ter que ter algum funcionário para preencher a ausência daquele colaborador que vai folgar os 2 dias. Ô Luiz, eu vejo bastante aqui na nossa cidade, né? Às vezes tem um empresário com 2 funcionários só. Às vezes é um funcionário só e é quase o inverno é mais devagar, assim, né? Vai ter um impacto. E vai ter um impacto. E aí vai judiar bastante, assim, de alguns, assim. E às vezes eles fazem, vou somar com aquela pessoa ali, para dar uma ajuda para ela, para ficar mais leve para mim. Aí o cara já não vai num dia. Não vai. Nossa, só que daqui a pouco ele vai contratar alguém, porque olha só, o vínculo empregatício, ele precisa de alguns requisitos, e um deles é que tenha assiduidade. Ou seja, tu trabalhar tantos dias, até 3 dias, dependendo do... Por exemplo, uma pessoa que trabalha com serviços gerais, né, vai fazer uma limpeza na tua casa. Se ela fizer 3 vezes por semana, ela não tem vínculo. Oficialmente, ela não tem vínculo. Né? Daqui a pouco vai surgir a oportunidade de que o freelance ele preste um serviço somente naquele dia e ganhe um dinheirinho só naquele dia. Sim. Então também não vai pesar muito. Tu vai ter que preencher sim, mas daqui a pouco tu vai contratar o cara para trabalhar um dia na semana. Viu? Por essa ótica eu não tinha pensado. Tu já não vai pagar o salário para ele. Por exemplo, vamos analisar vai dar mais pizzaria. Até oportunidades para as pessoas. E tem uma outra coisa, vai aumentar a renda. Porque esse trabalhador que está reduzindo a carga horária dele de 6x1 para 5x2, no outro dia que ele vai deixar de trabalhar nesse emprego formal, ele vai fazer um bico, daqui a pouco ele vai ganhar um dia trabalhando em outro lugar. É verdade. Então vamos analisar um exemplo de um restaurante. Tem o garçom lá, tá? Sim. O garçom, ele vai trabalhar, se ele é contratado, ele vai trabalhar de segunda a sexta. No sábado, ele não pode trabalhar por causa do novo formato ali, 5x2. Mas de repente ele vai fazer um bico para trabalhar um dia só em outro restaurante, no dia que ele não está trabalhando, e vice-versa. Então, eu sou a favor, mas eu também entendo que isso vai demandar um certo... uma certa flexibilização do empresário para ele suprir isso. Mas não é por isso que ele vai fechar as portas, tá? Não, eu não entendo isso. Sim. Não é por isso que ele vai fechar as portas. Mas claro que vai ser um pouco mais onerado. Mas eu entendo que é necessário também. Tá certo. Então, senhoras e senhores, aqui eu também, para quem está conhecendo o estúdio novo agora, eu sou igual o Felipe, eu consigo ver lá a rua, lá que abriu a porta. Isso aí. E a gente já vai falar desse espaço aqui. O espaço Confraria, senhoras e senhores.
da nossa amiga Pamela lá. Sexta-feira que vem, às 9 horas da manhã, ao vivo aqui no Instagram, a gente vai receber um candidato a deputado estadual lá em Brasília. E a gente vai fazer essa videochamada e ele é a favor dessa causa 5x2. 5x2. E aí ele vai vir. Fim da 6x1. Fim da 6x1. Uhum. Daí ele vai falar lá qual é toda a história da vida dele. Também vai ser 2 horas de podcast lá, ao vivo aqui no Instagram, às 9 horas da manhã na próxima sexta-feira. E quinta-feira também receberemos também a Pamela Vasconcelos, a nossa que deu a oportunidade para a gente evoluir também. Eu quero falar, Luiz Felipe, quero pedir licença também para ti, para falar do Espaço Confraria. A Espaço Confraria é um ambiente bem bacana, bem legal, localizado muito bem na cidade aqui, que fica na Avenida Santa Rosa, 530. É um espaço, nossa, dos sonhos aí. É bem grandão. Cabe aqui, eu acho que umas 50 pessoas, Felipe. Olha, tranquilamente. Acho que umas 50 pessoas. E para ti que é professor também de dança, que faz personal, que precisa de um espaço e está procurando aqui na cidade, tu é de Tramandaí ou Imbé, tem aqui a Espaço Confraria. Tô aqui me validando aqui com o Luiz Felipe. É bacana, é legal, deve dar aquele... E é bem grande aqui, é bem legal, bem estruturado, tem banheiro, tem uma copa ali para ti. Também, se quiser fazer reuniões políticas ali, ou reuniões também, tem esse espaço para te alugar também. É só entrar em contato, o telefone vai estar aqui embaixo, para ti poder entrar em contato com a Pamela Vasconcelos, nossa grande amiga, também já participou do nosso podcast. Quinta-feira ela vai falar mais um pouco sobre esse espaço, quais são os planos, mas aqui acontece a Zumba de segunda a sexta-feira, às 19 horas, uma hora de Zumba, e a Pamela está começando agora com esse projeto, o Zinho lá, já segue ela aí também, e também agora está o espaço de dança cigana. Nossa, tem bastante coisa, Felipe. Bastante coisa. Tá vindo bastante novidade aí. Então, já se inscreve, já entra em contato. Se também quer fazer a tua aula de Zumba também, tem os pacotes, tem os dias também. Bem flexível, bem bacana, bem legal, tá bom? E a Pamela tem muito conhecimento, né? Zumba, questão de dança aí. Dança, ela tem uma história no CTG também, e tudo, né? Estarão em boas mãos, com certeza. Estarão em boas mãos, é uma grande parceira, já participou também da Rádio Golfinho, que ela é diretora da cultura, é isso? Isso aí. Isso aí. E, senhoras e senhores, eu vou ter que ir afunilando pro final. Hoje vai ter que ser meio rápido, que temos compromisso depois, mas eu quero te agradecer imensamente, Felipe, pela humildade sempre, independente em qual grau esteja de evolução, ainda tu estender a mão pra gente desde lá do comecinho, quando eu participei, quando tu participou, quando vocês participaram lá, assim, e tudo, e a gente brincou bastante lá, e tu me deu a oportunidade também, que era meu sonho, de conhecer a rádio, né? Eu pensei que ia ter um monte de gente operando lá, assim, puxando o fio e fazendo corta também, mas se atualizou bastante. Vocês também... O que é agora, cortando ali, eu tinha que falar mais uma coisa, a praça da Rádio Golfinho, senhoras e senhores, deixei o melhor no final, como diz. Isso aí. Ô Everton, é um projeto da administração municipal, né, da atual gestão, prefeito Ike, o vice-prefeito Regis, com seus secretários, uma emenda, se eu não me falha a memória, não quero ser injusto, mas se não me falha a memória, tem ali recursos de uma emenda do senador Paim, se eu não estou enganado, e essa obra começou já algumas semanas atrás, e a previsão de conclusão é em outubro desse ano agora. É bem ao lado da rádio, né, na Rua Canoas, isso. com a Avenida Carazinho, né, bem ao lado da nossa emissora. O nome da praça, eu não vou lembrar agora o nome, mas é em homenagem a um dos primeiros empresários que o município teve, que era do ramo de marcenaria, que é pai do atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Espíndola. A praça leva o nome do pai dele, mas não é porque ele é o secretário. É merecido porque o pai dele, como eu disse, foi um dos primeiros empresários que nós tivemos no município. Investidor da cidade, que acreditou na cidade. Emprego. Exatamente. Então o nome da praça
Eu prometo depois te mandar o nome. É o nome do seu Espíndola, como nós conhecíamos, né? E eu tive o prazer de conhecer muito guri quando eu vim para cá, da Esquadrias Espíndola ali. Uhum. Então, a praça leva o nome dele e é uma homenagem merecida. Mas já ganhou o apelido como Rádio Golfinho. Tanto que a placa que fala sobre os recursos, que fala sobre a data prevista para a conclusão e que tem as informações do governo federal, já tem lá a Rádio Golfinho. Eu vi. Praça Rádio Golfinho. Eu pensei que era rádio. Nossa, eu ia ficar. Apelido carinhoso. Entendi, O nome não é, mas já pegou. Então as pessoas já falam, que legal a Praça da Rádio, a Praça da Rádio. E eu fico muito feliz, né? E eu lamento muito que o fundador da rádio, nosso diretor Jorge André, não esteja mais conosco para ver isso acontecer. Ele faleceu em novembro do ano passado, né? Meu pai acabou nos deixando. Mas eu fico muito feliz porque não deixa de ser uma homenagem para a nossa emissora. Exatamente, parece que o trabalho não foi em vão, né? Não, foi honroso, né? Com certeza, então tá ali. Então, em outubro desse ano, a previsão de entrega, inclusive tem uma pista de caminhada no entorno ali. Eu já disse que eu não tenho mais desculpa agora para não caminhar, porque é só sair da rádio e ir para Verdade. E vai ter playground também, bancos, né? Vários bancos, pista de caminhada, então realmente uma praça muito legal e para aquela região ali merecia, né? É uma região que está crescendo muito no município. Ali é considerado Imbé Novo, né? A zona nova de Imbé. Todos os bairros do município, evidentemente, merecem, né? Tanto quanto aquela região ali. Então a gente fica muito feliz porque essa praça deve ser concluída em outubro. Em outubro já? Em outubro, e ela segue em ritmo acelerado. Cada dia que eu chego ali tem uma coisa diferente. Assim, a gente nota, é visível. É visível. E eu fico muito feliz, porque a gente está contribuindo também de alguma forma, né? Então, a gente vai ter esse presente daqui a alguns meses, bem do ladinho da rádio. Infelizmente, senhoras e senhores, tudo que é bom dura pouco. O que é ruim também dura pouco. Tudo é passageiro dessa vida, senhoras e senhores. Aproveitem a viagem. E o que eu acho bacana também, só para concluir, olha lá, o pessoal lá de Jacareí, São Paulo, segue a rádio. Oh, que legal. O Podcastando, um grande abraço, Podcastando. Um abraço aí para vocês, pessoal. O de São Paulo também, que está lá assistindo lá, um grande abraço. Ao Sopa de Conversa também, sigam Sopa de Conversa, um grande professor de podcast para mim também, a gente fala todo dia. Lá com o MC Drama também, ele é da quebrada, como diz. Sim. Tá lá fazendo jornalismo também, muito bacana, muito legal. Quero mandar um agradecimento só de final, assim, pra gente encaminhar pro fim, que é a LS Comunicação Visual. Vai ser um grande parceiro da gente. Na próxima quinta-feira ou na outra semana já está chegando nosso banner aqui, senhoras e senhores. Coisa boa. É isso, muito bacana, muito legal. A gente vai evoluindo e conforme a gente vai evoluindo, a gente vem trazendo o Felipe de novo. Eu vou participar de cada novidade. Nada novidade. Comprei uma coisa, chamo o Felipe. Com certeza. Ô Felipe, quero te agradecer de novo para encaminhar para o final aqui. Te agradecer imensamente, porque eu faria isso o dia inteiro, Felipe. Que eu sou apaixonado por comunicação. Te ter aqui também é como a gente tivesse um ídolo. Eu falo aqui também. A gente tem um fã, ou tipo assim, um ídolo que a gente é fãzaço. Assim, quando entra no ar, a gente fica ali olhando. Acho que atrasou 3 minutinhos, já fica aqui olhando, controlando. Quase mando o zap, mas o que aconteceu na transmissão? E eu fico assistindo todo dia. E quero te agradecer imensamente também. E o que puder contar com a gente para compartilhar também, para qualquer coisa, o Combicast está alinhado junto com a Rádio Golfinho. Ô Everton, que alegria eu conseguir participar mais uma vez contigo desse episódio, né? E como eu disse no início do nosso programa, fico muito feliz assim com a evolução. E eu vou dizer, para encerrar o nosso programa, não é uma evolução só física, tá? É uma evolução em ti também. A gente nota como tu estás muito melhor, não que tu não estivesse bom na época, mas Sim. É que a experiência de entrevistar as pessoas está fazendo com que tu te torne cada vez mais um grande comunicador. E eu acho que esse é o teu objetivo também. Sim. Então, se for o teu objetivo, parabéns, porque tu está conseguindo fazer isso. Né? E saber que, de alguma forma, a gente também influencia, tanto quanto nós viemos participar aqui, ou quando tu nos assiste lá na rádio,
é um motivo de muita alegria para nós, né? E da mesma forma, eu retribuo o teu oferecimento com o nosso. Dizer que a rádio também está sempre à disposição, de ser parceiro, inclusive na tua estrutura aqui, o que tiver no nosso alcance, que tu precisar, a gente está à disposição. E parabéns, porque tu já deu um passo à frente. Eu tenho certeza que hoje, tu olhando para essa tua nova estrutura, tu pensa assim, eu evoluí. Só que amanhã tu vai olhar para trás e tu vai dizer, tu viu como eu já evoluí de novo? E isso é uma coisa constante, né? Então, parabéns, está no caminho certo. Eu fico muito feliz em ter sido convidado para estrear esse estúdio. Eu já quero assumir um compromisso aqui. Senhora. No novo, A promessa. Depois desse, eu já venho de novo, né? Vai ser a promessa 2. Mas um abraço para ti, um abraço para tua família também. Obrigado. A tua esposa é amiga da minha esposa já desde criança, né? E a gente fica muito feliz em ver que os amigos estão prosperando. Isso é motivo de muita alegria para nós. Parabéns e conta com a gente sempre. Muito obrigado. Senhoras e senhores, fiquem com esse finalzinho aí e se inscrevam, reforçando, se inscrevam na Rádio Golfinho, no Facebook, YouTube tem? Instagram também, para sempre estar bem informado, notificar lá. Senhoras e senhores, muito obrigado. Não esqueçam que o impossível é uma questão de opinião. Valeu e a nós. Valeu.